A paz do Senhor, irmãos. A você que nos visita, muito obrigado. Eu agradeço por poder compartilhar com você, por poder testemunhar a você um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. Hoje eu gostaria de falar e contar a você um pouco da experiência que o Senhor me levou numa viagem que eu fiz a São Paulo. O Senhor tem os seus propósitos, Ele tem o seu jeito e a sua maneira de nos usar, e eu louvo a Ele porque Ele tem me usado e Ele tem usado de estratégias para que eu possa falar do amor dEle, para que eu possa pregar do amor dEle a muitas pessoas que me rodeiam, a muitas pessoas que estão ao nosso lado e que a gente ama. Todos que nos rodeiam, o meu desejo é poder fazer com que experimente um pouco do amor que o Senhor tem dado a nós. Certa vez eu fui a Campinas, em São Paulo, comprar um equipamento, comprar uma filmadora, e cheguei na loja muito cedo. A princípio seria só pegar a nota fiscal, a filmadora, fazer o depósito, a transferência do valor para a loja, pegar a filmadora e voltar para São Paulo, onde eu pegaria novamente o ônibus para retorno. Mas Deus não quis assim. E quando Ele diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, isso nós podemos ler em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Ele disse: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Naquele dia, a nota fiscal demorou para sair na loja, teve algum problema no sistema, e nos meus cálculos, lá pelas 10 horas eu já estaria na rodoviária voltando para São Paulo. Eu cheguei na rodoviária naquele dia, já era 11h30 da manhã, e aí eu fui logo comprar a passagem porque a minha intenção era chegar o quanto antes em São Paulo. Mas Deus não quis desse jeito. Acabei comprando a passagem numa empresa que eu não gostei, por falta de atenção. Acabei tendo que viajar num ônibus muito ruim, com as pernas apertadas e quase sem lugar para transportar a filmadora. Lá pela metade da viagem, eu estava com a filmadora no banco ao meu lado, estava meio que quase pegando no sono, e de repente toca o celular da pessoa que estava sentado atrás de mim. E essa pessoa começa a falar coisas que me começaram a incomodar. Quando ele atendeu o telefone, a primeira expressão dele foi: não, cara, não faz isso comigo, não tô fugindo daí, não, eu tô voltando daqui a pouco aí, só tô deixando a coisa esfriar, não tô fugindo de vocês aí, não, eu só fiquei com medo e tal, e eu vou voltar aí pra favela e tal. E o cara começou a se desculpar, a meio que chorar, e até desligou o telefone. Aí ele fez uma ligação para uma outra pessoa, onde ele dizia: cara, tu é meu amigo, cara, eu sou teu irmão, eu te considero meu irmão e tal, poxa, foi você que me calçou e tal, e cara, não queimei ninguém aí não, e eu tô só dando um tempo e tô voltando aí pra favela ainda, amanhã eu tô voltando pra favela e tal. E isso me perturbou muito, e eu consegui perceber que praticamente todos os passageiros daquele ônibus também ficaram perturbados com essa atitude do rapaz. E eu mais ainda, porque afinal eu estava com uma filmadora do meu lado que custava praticamente 13 mil reais. Isso muito me incomodou. Eu não vi a hora de chegar em São Paulo, de poder descer daquele ônibus, mas o Senhor tinha um propósito por eu estar naquele ônibus. Comecei a orar e pedir para que Deus me guardasse, e eu senti claramente que o Senhor não queria só me guardar.
o Senhor queria me usar. E eu senti naquele momento que era o momento em que Deus tinha preparado para mim e que eu deveria pregar do evangelho dele para esse rapaz. Aí eu fiquei mais nervoso ainda porque afinal eu estava numa cidade que eu não conheço, no meio de tanta gente que eu não conhecia, com uma filmadora naquele valor, e o Senhor queria que eu falasse com um cara que a princípio tinha acontecido alguma coisa muito séria. Mas ele me deu uma estratégia, eu fui orando até São Paulo e ele me deu uma estratégia de eu escrever num bilhete a passagem que nós encontramos em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor me deu essa palavra, eu escrevi num bilhete, e o Senhor me disse que ao descer do ônibus na rodoviária eu deveria entregar esse bilhete a esse rapaz. Até então eu me acalmei, orei, continuei orando para que Deus criasse essa oportunidade, para que Ele abrisse essas portas, para que Ele abrisse o caminho para que eu pudesse chegar a esse rapaz. E quando nós chegamos na rodoviária do Tietê, eu esperei todos descerem para que eu pudesse descer atrás desse rapaz. E quando ele se levanta, o rapaz tinha quase 2 metros de altura. Aí eu fiquei mais nervoso ainda, só que eu sentia que era coisa mesmo do Espírito Santo. Eu sentia que o Espírito Santo estava realmente usando e estava fluindo através de mim naquele momento. E eu esperei ele descer do ônibus e assim que ele desceu, eu fui atrás dele, bati nas costas dele e pedi para que eu pudesse falar um pouquinho com ele. Quando eu disse para ele que eu não era daquele lugar, eu era de muito longe e eu não sei por que o Senhor tinha me colocado naquele ônibus, mas que Ele manda dizer a ele que ele não precisaria mais voltar para aquela favela porque o Senhor estaria cuidando de tudo. E eu entreguei o versículo a ele. Ele disse ainda: como assim? Eu não estou te entendendo. E aí eu repeti para ele que o Senhor tinha um propósito para a vida dele e que era para ele procurar uma igreja evangélica onde ele iria encontrar a base que ele estava procurando. Desejei que o Senhor o abençoasse e segui o meu caminho. Eu tenho certeza que, se não naquele momento, mas um dia ele lembrará desse bilhete e ele lembrará que o Senhor Jesus é quem nos liberta. E verdadeiramente nós só somos libertos quando Ele é que nos liberta. Quando entregamos a nossa vida a Ele, quando entregamos o nosso coração a Ele, aí somos libertos de toda a cadeia, somos libertos de toda a opressão, de toda a pressão, de toda a depressão, de toda a preocupação. É o Senhor que nos toma, é o Senhor que nos carrega no colo. É maravilhoso poder servir a um Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aquela filmadora, para mim, era como uma grande conquista. Mas aquele momento, para mim, foi muito maior do que qualquer coisa material que eu pudesse ter adquirido naquele momento. A paz e a alegria que o Senhor inundou o meu coração irradiou a todos que puderam estar naquele ônibus na volta de São Paulo, a minha cidade. E eu fiquei contagiado por aquela alegria, fiquei contagiado pelo toque do Espírito Santo por muito tempo, querendo falar para toda e qualquer criatura do amor e do poder do Senhor Jesus. Que tu possas dispor o teu coração, que nós possamos dispor o nosso coração a cada dia para sermos usados e que possamos obedecer à voz do Espírito e que todos possam ouvir falar do amor do Senhor Jesus e possam sentir o amor do Senhor Jesus nas suas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele guarde os teus dias, que Ele guarde a tua vida,
que Ele direcione os teus passos para o caminho dele, para que tu possas ser feliz, para que tu possas ter paz, para que tu possas ser um verdadeiro adorador do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe.